Dizem que não existe amizade maior do que aquela forjada no espaço. E a nossa amizade foi forjada no espaço. Não há palavras que descrevam o que é voar numa esquadrilha de 4 aviões. E muito mais importante que isso, é voar numa esquadrilha de 9 aeronaves. A gente gosta muito disso. Eu fazia muita cabriola, eu adorava demais. Chega, me emociona até falando isso. Foi muito bom. 1968. Aeronaves T-37 da Cessna saem de Wichita, Kansas, nos Estados Unidos, com destino a Pirassununga, São Paulo, Brasil. Eram novos pássaros de aço para a instrução de voo avançada que permitiriam estabelecer novos parâmetros para a formação dos pilotos da Academia da Força Aérea. Encerrado o expediente de estudos e trabalho, os instrutores, em suas horas de folga, aproveitavam para demonstrar o desempenho das aeronaves aos alunos. Técnica, disciplina, dedicação e o profundo e genuíno prazer de voar na imensidão azul. Foi no céu do entardecer, em meio a voos e acrobacias, que um grupo de instrutores fazia nascer o Esquadrão Coringa. A história desse esquadrão é o seguinte: eu fui bater na Academia da Força Aérea, eu já cheguei lá, major, fui promovido lá na academia, assim que eu cheguei major, e eu já cheguei bastante voado na academia. Eu já tinha dado uma volta ao mundo de quadrimotor, eu era piloto de hidroavião, eu era piloto do conta, checador do conta, eu já era uma pessoa assim que conhecia, já tinha visto muita coisa boa e já também tinha visto muita coisa ruim. Eu fui da aviação de caça durante 5 anos, servi nos esquadrões, eu já conhecia a Força Aérea, mas eu não conhecia instrução de voo, que é uma coisa completamente diferente daquilo que eu ia desempenhar, porque eu fui mandado lá para comandar o grupo de instrução aérea. Então, para comandar o grupo de instrução aérea, a unidade que nós servimos, o comandante mandou fazer um regulamento, desenvolvemos um regulamento, ele aprovou, era um esquadrão de voo, outro esquadrão de manutenção, e aí, nessa instrução com os cadetes, nós tínhamos lá na época 40 e tantos aviões na linha, e as nossas decolagens eram de 3 em 3 minutos. As pessoas diziam que aquilo parecia uma base americana plantada no meio do estado de São Paulo. E ele está dizendo que era mesmo, e era mesmo. Aquilo funcionava como um relógio. Que naquela época nós demos um salto muito grande de qualidade, porque nós vimos de uma época onde a aviação nossa, a aviação de instrução da academia, era antiga, já estava praticamente obsoleta, né? E dávamos esse salto com um avião maravilhoso para a época, com um aparato tecnológico muito grande, entendeu? Que trazia outro tipo de preparo para o aluno, para o cadete. O instrutor da escola não era valorizado, né? Era quase que um castigo ser instrutor da academia, né? Esse Brigadeiro Lebre, que foi o primeiro comandante da academia, que mudou de escola para academia, ele falou, não, eu para ter um oficial bom, eu tenho que ter um instrutor bom. Pegou desse pessoal que está aí, Macedo, Padilha, ele pegou e fez uma seleção na primeira turma que voou jato, que foi a nossa. Então, dos 124 aspirantes aviadores, eles separaram 28, né? Praticamente 20%, 18%. E aí começou a se montar uma instrução de primeiro nível, que para a nossa turma, que foi a primeira que voou, não foi. Porque eles não conheciam o avião, eles não sabiam, mas nós conhecíamos. Então. E esses instrutores eram caras muito intrépidos, como eu falei a história do Padilha. Um dia, no pôr do sol, pegou 9, até eu brinco muito com ele. Falei, mas você escolheu a dedo da Padilha, você não pegou qualquer um, né? Decolaram, fizeram as manobras e ele resolveu fazer um looping, né? E fez
todo mundo ficou. E aí foi criado o Esquadrão Coringa, né? Eu tinha uma equipe de oficiais que eram pessoas que gostavam de dar instrução, gostavam de morar em Pirassununga, as casas eram boas. O nosso comandante, o brigadeiro Geraldo Labarte Lebre, ele era um indivíduo que gostava da academia, ou seja, nós conseguimos naquela época um alinhamento de tudo que deu certo. Os astros ficaram numa posição boa, que ali eu só ficava tocando a batuta e as coisas funcionavam da melhor maneira possível, sem acidentes, sem grandes problemas. E aí, no meio dessa confusão toda, apareceu esse tal do Coringa. Na Academia da Força Aérea, naquele tempo, nós voávamos T-37. T-37 era um avião de instrução, avião avançado de instrução, e a gente se meteu a fazer essas acrobacias na ala. A história conta aí, quanta coisa a gente passou nesse período aí, foi uma coisa extraordinária o que a gente conseguiu. Há 5 anos que nós temos reencontrando, nós temos feito essa união do pessoal do Coringa, por quê? O Coringa ele precisa continuar, porque o Coringa ele é aquele elan que você dá ao instrutor da academia, e você dando isso ao instrutor da academia, você motiva o cadete. E o cadete motivado, ele sai um oficial muito bom. As nossas tardes na academia, durante o expediente, após o expediente, era uma alegria, porque a gente voava no Coringa. Depois essa coisa ganhou o mundo, né? Nós saímos da Academia da Força Aérea, o Coringa sempre fazendo parte da nossa vida, até que chegou uma hora que você resolveu prestar uma homenagem a esse grupo de oficiais, a esse punhado de amigos que conduzem hoje o Esquadrão Coringa, que é uma coisa extraordinária, porque isso se manter no tempo, por tanto tempo, é porque tem uma extraordinária relevância, né? Então, eu tive o prazer de ver nascer o Coringa, participar lá do primeiro ano e ver aqueles que tinham sido instrutores nossos dando missão, aqueles que foram alunos nossos depois voando o esquadrão. E uma das belezas que também vemos na Esquadrilha da Fumaça, que no Coringa é verdadeiro, é que mudaram as gerações, mas não mudou o espírito, a habilidade de voar. Então, o Coringa é um trunfo que a Força Aérea tem, deve seguir assim de sol, para iluminar as gerações mais novas. Isso, pessoalmente, para mim é uma honra muito grande. Acho que eu tentei até passar essa mensagem. E uma ironia do destino muito grande também, porque hoje eu vim trabalhar na fábrica que fez os aviões que esses heróis voaram, né? E lá atrás foram eles que me inspiraram a vir trabalhar na aviação. A aviação é tudo que eu fiz na minha vida e eu acho que muito graças a essa inspiração que eles, esse incentivo que eles deram. Eu fui designado a montar uma sala, um memorial no interior da Academia da Força Aérea. Então fiz as minhas gestões junto ao comando da academia para que a sala pudesse ser encontrada, um ambiente adequado, e eu pudesse então montar aquele memorial. E com o tempo nós fomos montando, nós fomos criando imagens, entendeu? Eu aproveitei material antigo, fotografias do Esquadrão Coringa, fotografia do T-37 e colocamos na sala. Ela resgata a memória do nosso tempo, resgata uma época muito importante da Força Aérea e da Academia da Força Aérea. É uma demonstração da coesão, da união das turmas, e ver os nossos veteranos juntos, contando as suas experiências, transmitindo um pouco dessa vivência para a gente, alimenta o nosso espírito, renova a nossa vibração e o nosso comprometimento com o nosso país. São verdadeiros exemplos, verdadeiro legado para a gente de tê-los aqui, de contando essas histórias. E para a gente um local icônico, porque nós estamos no Museu Histórico do Exército. Então aqui nós falamos da história
E essa história ela é humanizada por meio desses depoimentos da presença dele. É engraçado, quando você volta atrás e faz as pesquisas do que eles tinham de disponibilidade, de tecnologia para a época, o nível técnico deles tinha que ser altíssimo. E foram estudiosos, foram pessoas que se empenharam demais, tiveram um viés técnico enorme, mas depois, passado todos esses anos, você vê que o que eles enfatizaram mesmo foram os vínculos e as conexões que eles tinham, essa confiança que eles tinham com o ala deles, com o líder deles. Eles reforçaram muito essa questão da importância da liderança que eles tiveram. Então eu fiquei muito impressionado que com um time tão técnico, com um nível técnico tão alto, eles trouxeram no repertório de vida deles o que realmente importa, realmente essa confiança, as conexões, a amizade e esse carinho que ficou, essa conexão que ficou entre cada um dos aviadores. O que fica, na verdade, o que fica é esse congraçamento, essa coisa da amizade que se consolidou esses anos todos, voando no Coringa, e que hoje é posto em evidência como uma coisa extraordinária, porque de fato foi uma coisa extraordinária. E anos depois, quando eu via aquela esquadrilha de 9 aviões T-37 que eu voei, que eu poderia ter sido instrutor e não fui. Tudo surgiu com a iniciativa e a coragem desse homem em criar pela primeira vez no Brasil um esquadrão de 9 aviões acrobáticos à reação. Normalmente eram 2 de cada posição. Colocamos um flamelógrafo e fizemos o primeiro briefing da decolagem do Coringa. E naquele dia parecia tão pequeno para caber tanto Coringa. O Coringa cresceu muito. E nós abrimos um canopy todos juntos ao mesmo tempo. O corte de motor foi exatamente cronometrado. Foi um grande passo de afirmação que o Coringa deu. 2 garotos brilhantes e que honram o nome do pai. Ser tão admirados pelos seus filhos e familiares enquanto admirava ele. O Esquadrão Coringa era diferente da Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça fazia com T-6 um avião velho. O Coringa fazia com um avião novo. Tá? A Fumaça teve uns problemas e desativaram da academia, ela foi para o Rio de Janeiro, aqui para o Comar 3. E o grande chamamento da Fumaça era você mostrar ao cadete que o instrutor dele era bom e que o avião era bom. E ele poderia ser bom também, dependia dele, né? Que as ferramentas estavam lá. A Fumaça veio para cá, saiu da academia, perdeu aquele grande chamamento do instrutor ser da Fumaça e foi desativada. Então, durante 10 anos, o Esquadrão Coringa supriu essa necessidade da Força Aérea ter uma esquadrilha de demonstração. Tá? Fizemos demonstração no exterior. E a seleção era muito forte para quem queria ser do Esquadrão Coringa. Né? Eu tive sorte de ser selecionado, né? Eu tive sorte, porque não que eu fosse nenhuma sumidade, mas as pessoas sentiam que eu de fato ia agregar alguma coisa. Né? Eu aprendi com eles. E nós fomos passando isso para frente, o esquadrão foi indo, até que a Força Aérea começou a pegar o Tucano, o T-27. O Coringa chegou a voar com o T-27, né? Mas aí reativaram a Fumaça. Não fizeram mais nada do que trocar o nome de Coringa para a Esquadrilha da Fumaça, né?